O tribunal de Lisboa fervilhava como um caldeirão a ponto de ferver, o ar carregado de sussurros e olhares afiados que cortavam como lâminas. No banco dos réus, Miguel Santos, um homem de 45 anos com o rosto marcado por rugas de segredos não ditos, apertava as mãos até os nós dos dedos ficarem brancos, o coração martelando como se quisesse escapar do peito. Ele nunca imaginara que o dia em que sua vida desmoronaria seria o mesmo em que seu filho, o único farol em sua escuridão, acenderia uma luz que iluminaria não só a eles, mas a toda uma cidade sufocada pelo silêncio. Tudo começou 3 semanas antes, numa noite chuvosa de outono em Alfama, onde as ruas estreitas ecoavam com um fado melancólico e o cheiro de sardinha assada se misturava ao sal do Tejo. Miguel era professor de História numa escola secundária nos subúrbios de Lisboa, um homem respeitado, casado há 20 anos com Ana, uma enfermeira de sorriso fácil que ele amava com a lealdade de quem constrói uma muralha contra o mundo. Mas por trás daquela fachada, Miguel carregava um peso invisível. Desde os 18 anos, sabia que seu coração batia por homens, um segredo enterrado tão fundo que nem ele mesmo ousava desenterrá-lo. Ele nunca traíra Ana, nunca cedera a um impulso, mas as noites solitárias, quando o relógio marcava 2 da manhã e o teto do quarto se tornava um espelho de desejos reprimidos, o corroíam como ácido. Seu filho, Tomás, de 22 anos, era o oposto, um jovem artista de rua, com cabelos castanhos desgrenhados e olhos verdes que desafiavam o status quo. Tomás assumira sua homossexualidade aos 16, numa conversa tensa na cozinha da casa em Belém, onde Miguel, engolindo o nó na garganta, dissera apenas: "Eu te apoio, filho." Sempre. Mas as palavras saíam ocas como um sino rachado, porque Miguel via em Tomás o reflexo de si mesmo, o que ele nunca tivera coragem de ser. Tomás pintava murais coloridos pelas paredes de Lisboa, mensagens de amor livre e igualdade, e namorava Lucas, um ativista que era de 24 anos, alto e magro, com tatuagens de arco-íris que serpenteavam pelos braços como veias de rebeldia. Naquela noite chuvosa, Tomás e Lucas caminhavam de braços dados pela Rua do Carmo, rindo de uma piada boba sobre o último protesto contra a lei de imigração que discriminava casais LGBTQ+ de refugiados. O ar estava úmido, as luzes dos postes refletindo poças como estrelas caídas. Foi quando tudo explodiu. Um grupo de 4 homens, bêbados e fedendo a cerveja barata, saiu de um bar escuro, os rostos contorcidos em máscaras de ódio. "Olha os viadinhos passeando como se fossem donos da cidade", gritou o líder, um brutamontes de 30 anos chamado Rui, com cicatrizes no queixo de brigas passadas. Os outros riram, um coro gutural quicou pelas paredes de azulejos. Tomás apertou a mão de Lucas, o instinto de luta ou fuga debatendo-se em seu peito. "Ignora, amor." "Vamos embora", murmurou Lucas, mas Rui já bloqueava o caminho, cuspindo insultos como: "Vocês não passam daqui sem uma lição." O primeiro soco veio rápido, acertando o ombro de Lucas, que cambaleou contra uma porta. Tomás avançou, os punhos cerrados, mas era 2 contra 4, e o mundo virou um borrão de dor e gritos. Chutes nas costelas, socos no rosto, e o som de vidro quebrando quando jogaram Lucas contra uma vitrine. Tomás gritava por ajuda, mas a rua, tão viva durante o dia, parecia um túmulo agora, os moradores trancados em suas casas, olhos espiando pelas cortinas sem ousar intervir. Miguel estava em casa naquela noite, corrigindo provas à mesa da sala, o rádio sintonizado numa estação de fado clássico. O telefone tocou como um alarme de incêndio, e a voz de Tomás do outro lado era um fio de pânico: "Pai. Lucas. Eles nos atacaram. Hospital São João. Por favor, vem." Miguel largou tudo, o coração na boca, dirigindo pela marginal como um possuído, a chuva batendo no para-brisa como lágrimas não choradas. No hospital, encontrou Tomás no corredor, o rosto inchado e um corte na sobrancelha, segurando a mão de Lucas, que jazia na maca com costelas fraturadas e um pulmão perfurado. "Eles disseram que íamos queimar no inferno, pai." "Por sermos quem somos", sussurrou Tomás, os olhos vermelhos de raiva e medo. Miguel abraçou o filho, o corpo rígido de fúria contida. Ele jurou ali, em silêncio, que faria justiça. No dia seguinte, foi à esquadra, registrou o boletim de ocorrência, descrevendo os agressores com detalhes que Tomás lhe dera. Mas Lisboa, com sua beleza antiga e preconceitos enraizados, não era um lugar fácil para vítimas como Lucas, um imigrante brasileiro que viera para Portugal sonhando com liberdade. A polícia arrastou os pés, o inspetor, um homem de meia-idade com aliança no dedo e olhares enviesados. "Esses incidentes acontecem, Sr. Santos. Gente jovem, álcool. Talvez eles só estivessem brincando." Miguel sentiu o sangue ferver. Ele, que ensinava sobre a revolução dos cravos e a luta pela democracia, via agora o quanto o país ainda sangrava velhas feridas. Tomás, recuperando-se ao lado de Lucas, implorou: "Pai, a gente tem que lutar. Não só por nós, mas por todos." E assim começou a cruzada. Tomás organizou protestos nas redes sociais,
chamando ativistas, pintando um mural gigante na Praça do Comércio com silhuetas de casais LGBTQ mais entrelaçados, desafiando o céu de Lisboa. Miguel, mais reservado, reuniu evidências, falou com testemunhas relutantes, até confrontou um dos agressores num café encheado, onde Rui, o líder, trabalhava como garçom. Você quase matou meu filho e o namorado dele, disse Miguel, a voz baixa mas afiada como uma navalha. Rui riu, limpando um copo, seu filho. Aquele maricas. Ele que provocou, passeando de mãos dadas como se fosse desfile. Miguel quis chocá-lo, mas conteve-se, saindo com as mãos tremendo. Em casa, Ana percebeu a tormenta no marido. Miguel, você está se destruindo por isso. Deixa a justiça fazer o trabalho dela. Mas Ana, com seu coração bondoso, não entendia o abismo que Miguel carregava. Ela via o marido como o homem sólido de sempre, não o prisioneiro de um armário que rangia a cada respiração. As semanas se arrastaram como uma procissão de penitentes. Lucas saiu do hospital, mas o trauma o deixava acordado à noite, revivendo os socos. Tomás, feroz protetor, jurou vingança poética. Vamos expor esses covardes, amor. Lisboa vai saber quem eles são. Eles gravaram depoimentos, ocultaram vídeos de câmaras de segurança, e o caso ganhou tração na imprensa local, com manchetes como ataque homofóbico choca Alfama, justiça ou impunidade. Mas os agressores, filhos de famílias influentes, Rui era sobrinho de um deputado conservador, montaram uma defesa ferrenha, alegando autodefesa contra provocação pública. O tribunal marcou o julgamento para uma sexta-feira de novembro, o ar de Lisboa carregado de folhas secas e tensão elétrica. Miguel sentou-se na primeira fila, ao lado de Ana, que apertava seu joelho em apoio silencioso. Tomás e Lucas estavam na testemunha, pálidos mas resolutos. O juiz, uma mulher de 60 anos com óculos de armação fina, batia o martelo para silenciar os murmúrios. Rui e seus comparsas, vestidos de ternos baratos, olhavam para o teto como se fossem vítimas de um mal-entendido. A acusação chamou Tomás à mesa. Ele subiu, as pernas firmes apesar do tremor interno, e descreveu a noite com detalhes vívidos, os insultos, os golpes, o sangue no pavimento molhado. Eles não nos atacaram por acidente, meritíssima. Foi ódio puro, porque nos amamos abertamente. A galeria ofegou, alguns aplaudiram baixinho, mas o advogado de defesa, um homem viscoso chamado Dr. Ferreira, cruzou os braços. Sr. Santos, não seria exagero. Testemunhas dizem que vocês estavam provocativos. Beijando na rua, como se quisessem chamar atenção. Tomás corou, mas ergueu o queixo. Provocativos. Amor não é provocação, doutor. É direito. Lucas seguiu, a voz rouca do trauma. Eu vim do Brasil fugindo de violência parecida. Aqui, pensei que seria seguro. Mas eles me quebraram por dentro. O juiz assentiu, anotando furiosamente. Então veio a reviravolta que ninguém esperava. A defesa chamou Miguel como testemunha de caráter, para provar que a família do acusador é estável e sem histórico de violência. Miguel hesitou no corredor, o suor escorrendo pela nuca. Eu tenho que ir, Tomás, murmurou para o filho, que assentiu, os olhos cheios de uma confiança que Miguel invejava. No estrado, Miguel jurou dizer a verdade, a mão direita tremendo ao tocar a Bíblia. Dr. Ferreira sorriu como um tubarão. Sr. Santos, você é um professor respeitado, casado, pai dedicado. Seu filho acusa meus clientes de homofobia, mas não há ódio aqui, apenas uma reação a um comportamento inadequado. Você apoia o estilo de vida do seu filho. A palavra estilo cortou como vidro. Miguel engoliu em seco, vendo Ana na plateia, seu rosto uma máscara de expectativa. Meu filho é quem é, doutor. Eu o amo incondicionalmente. Mas Ferreira não parou, e você, senhor? Alguma experiência pessoal que o faça defender tão veementemente causas LGBTQ+. Ou é só pena pelo seu menino? O tribunal congelou. Miguel sentiu o mundo encolher, os segredos de décadas borbulhando como lava. Ele olhou para Tomás, que o fitava com olhos suplicantes, não de julgamento, mas de amor puro. E então, no silêncio que pesava como chumbo, Tomás se levantou da cadeira de testemunha, ignorando o oficial de justiça que gritava sente-se, e berrou com toda a força de sua alma jovem, meu pai é gay. Ele nunca disse, mas eu sei desde sempre. Ele escondeu por mim, pela mãe, pela família, mas ele entende o ódio porque o sentiu na pele. Esses monstros atacaram Lucas porque representam o medo que o meu pai carrega há anos, e eu não vou deixar que isso continue. O tribunal explodiu em caos, gritos, flashes de câmaras, o juiz batendo o martelo como um trovão. Miguel desabou na cadeira, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, uma mistura de alívio e terror que o rasgava ao meio.
Ana cobriu a boca, os olhos arregalados, mas não de raiva, de compreensão tardia. Rui, no banco dos réus, empalideceu, como se o grito de Tomás fosse um espelho mostrando sua própria covardia. Tomás correu para o pai, abraçando-o ali mesmo, no estrado, enquanto os guardas tentavam separá-los. Eu te amo, pai. Você não está mais sozinho, sussurrou o filho, e pela primeira vez em décadas, Miguel acreditou. Aquele grito não salvou só Lucas, ele salvou Miguel, rachando o armário que o aprisionava. O juiz, tocada pela bravura, acelerou o processo, e os réus foram condenados a anos de prisão, com penas agravadas por homofobia. A notícia se espalhou como fogo selvagem, jornais de Lisboa a Faro cobriam o grito que mudou tudo, e Tomás se tornou ícone, seu mural agora um ponto de peregrinação para casais que er. Mas o verdadeiro drama estava na família Santos, onde as feridas se abriam para curar. Naquela noite, após o tribunal, Miguel e Ana sentaram-se na varanda da casa em Belém, o Tejo murmurando ao fundo como um confidente antigo. Tomás e Lucas estavam no quarto, curando-se mutuamente com conversas baixas. Ana quebrou o silêncio primeiro, porque nunca me disse, Miguel. 20 anos. Eu teria entendido. Ele pegou sua mão, a voz rouca, eu tinha medo de te perder. De perder tudo. Mas Tomás. Ele me libertou. Ana chorou, não de tristeza, mas de uma dor doce. Eu te amo pelo homem que você é, não pelo que escondeu. Mas agora, viva de verdade. Por nós todos. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Miguel pediu uma licença da escola, passando horas caminhando pelas colinas de Monsanto, onde o verde de Portugal parecia sussurrar perdão. Ele encontrou um terapeuta, um homem discreto de Setúbal que o ajudou a desatar os nós da culpa. Tomás, por sua vez, organizou um grupo de apoio para famílias que eram Alfama, transformando o bar onde o ataque começara num espaço de cura, com noites de fado inclusivo onde casais dançavam sem medo. Mas nem tudo era luz. Rui, da prisão, mandou uma carta anônima para Miguel. Você acha que gritando segredos salva o mundo? Seu filho é um traidor da família. As palavras doíam, e quando os fantasmas do passado. E Ana, apesar do amor, lutava com sua própria identidade. Eu me sinto traída não pelo seu amor por homens, mas pelo silêncio. Como reconstruímos isso? As noites eram preenchidas com conversas longas, lágrimas e risos hesitantes, um casamento renascendo das cinzas. Um mês depois, veio o primeiro passo real. Miguel, encorajado por Tomás, foi a um encontro do grupo de apoio. Lá, conheceu João, um arquiteto de 40 anos com sorriso tímido e mãos calejadas de desenhos. João contara sua história similar, um divórcio recente após anos no armário, e os dois conversaram até o amanhecer num café em Bairro Alto. Não era amor à primeira vista, mas uma faísca de possibilidade, algo que Miguel nunca ousara sonhar. Você tem olhos que contam histórias não ditas, disse João, e Miguel riu, pela primeira vez em anos, sem amargor. Tomás observava de longe, orgulhoso mas protetor. Seu relacionamento com Lucas fortalecera no fogo do julgamento, eles planejavam uma viagem a Porto, para pintar murais juntos nas margens do Douro. Mas uma sombra pairava, Lucas recebera ameaças de amigos de Rui, bilhetes colados na porta do apartamento, volte para o Brasil, viado. O medo voltava, sutil como névoa matinal, e Tomás jurava, não vamos recuar. Isso é nossa luta agora. O clímax veio numa manifestação na Avenida da Liberdade, milhares marchando contra a discriminação, bandeiras arco-íris tremulando como velas num mar de esperança. Miguel subiu ao palco improvisado, o microfone pesado na mão, o coração acelerado. Pela primeira vez, ele falou em público, eu vivi no silêncio por medo. Meu filho quebrou esse silêncio e salvou não só vidas, mas almas. Hoje, eu assumo, sou gay, e sou português, e mereço amar sem correntes. A multidão rugiu, aplausos como ondas, e Ana, ao seu lado, ergueu a mão dele, um gesto de aliança inquebrantável. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava uma reviravolta. Dias depois, Miguel recebeu uma ligação da prisão. Rui queria se encontrar, alegando arrependimento. Intrigado e cético, Miguel foi, acompanhado por um guarda. Na sala de visitas, Rui, mais magro e com olhares evasivos, murmurou, Eu fiz o que fiz porque via no seu filho o que eu escondo. Meu tio, o deputado, me batia se eu. Se eu fosse como vocês. O ódio era para mim mesmo. As palavras caíram como pedras num lago calmo, ondulando tudo. Rui chorava, confessando abusos familiares, e Miguel, em vez de raiva, sentiu pena, a mesma prisão que ele conhecera. Libertar-se dói, mas é o único caminho, disse Miguel, estendendo a mão através da grade. Não era perdão total, mas um começo, um eco do grito de Tomás.
Rui prometeu testemunhar contra a discriminação na prisão, virando sua dor em ativismo. A notícia vazou, humanizando o vilão, e o caso inspirou uma lei mais dura contra crimes de ódio em Portugal. Anos se passaram como páginas de um livro bem vivido. Miguel e João se casaram numa cerimônia simples em Sintra, com o mar como testemunha, Tomás como padrinho e Ana como amiga leal, agora namorando uma colega de trabalho. Lucas e Tomás adotaram um cachorro chamado Esperança, pintando Lisboa com cores de futuro. Miguel voltou à escola, agora como mentor de alunos que era, ensinando que a história não é só de reis e revoluções, mas de corações que ousam bater livres. E em noites quietas, quando o vento do Tejo sussurrava segredos antigos, Miguel olhava para Tomás, agora um homem de 30, e sussurrava: "Você salvou vidas, filho." Começando pela minha. O ciclo se fechava, não com um bang, mas com o silêncio sereno de quem finalmente respira. A revelação de Tomás no tribunal não foi apenas um grito, foi uma granada lançada no coração da família Santos, cujos estilhaços demorariam meses para serem recolhidos. Nos dias imediatos após o verdito, a casa em Belém tornou-se um santuário frágil, onde o riso forçado se misturava a silêncios pesados como névoa. Miguel acordava cedo, antes do sol tingir o Tejo de laranja, e caminhava até a padaria da esquina, comprando pastéis de nata quentes para a família, um ritual que Ana chamava de armadura contra o caos. Mas naquela manhã, ao voltar, encontrou Ana na cozinha, os olhos inchados de uma noite sem sono, uma xícara de café frio na mão. "Eu preciso de tempo, Miguel", disse ela, a voz um fio de seda rasgada. "Não é raiva. É confusão. 20 anos construindo uma vida, e agora descubro que parte dela era uma sombra. Como eu me encaixo nisso?" Miguel assentiu, o peito apertado como se um punho invisível o esmagasse. Ele queria abraçá-la, explicar que seu amor por ela fora real, forjado em cumplicidade e respeito, mas as palavras evaporavam na garganta. Em vez disso, ofereceu: "Eu vou embora por uns dias. Para o apartamento do meu irmão em Cascais. Dê-me o espaço que precisa." Ana tocou seu braço, um gesto breve como uma brisa. "Não é adeus. É pausa." Tomás, sentindo a rachadura na fundação familiar, mergulhou no trabalho. Seu estúdio em Alfama, um sótão alugado com paredes salpicadas de tinta e cheiro de terbentina, tornou-se refúgio. Lucas, ainda mancando levemente das costelas machucadas, sentava-se ao seu lado, esboçando ideias para um novo mural, uma família tecida de fios coloridos, nenhum quebrado. Mas por trás da criatividade, o medo espreitava. Lucas, com sotaque carioca que amolecia as consoantes, confessava nas madrugadas: "Eu sonho com aqueles punhos, Tomás. E se voltarem? Portugal é lindo, mas o ódio aqui é como o vinho, envelhece, mas não some." Tomás o abraçava forte, os corpos entrelaçados em uma promessa silenciosa. "Eles não vão. Porque agora o mundo sabe. Seu nome está nos jornais, amor. Você é herói." Mas heróis sangram, e Lucas sangrava internamente, questionando se o amor valia o preço da exposição. Uma tarde, enquanto pintavam na calçada da Rua Augusta, um homem de meia-idade parou, os olhos úmidos: "Obrigado pelo que fizeram. Meu filho. Ele é como vocês. E graças ao julgamento, eu conversei com ele pela primeira vez." Aquele estranho, um pescador de Ericeira, apertou a mão de Tomás, e naquele toque, o jovem sentiu o impacto de seu grito, ondas que se espalhavam além do Tejo. Miguel, em Cascais, onde o Atlântico rugia como um leão domado, encontrou solitude nas praias desertas. Ele caminhava descalço na areia, as ondas lambendo seus pés como confissões não ditas. Foi ali que ligou para o terapeuta indicado por um colega da escola, o Dr. Almeida, um homem de voz calma como o mar em verão. Na primeira sessão, por videochamada, Miguel desabafou: "Eu me sinto um impostor. Pai, marido, professor, tudo construído em mentiras. Como olho para Tomás sem culpa." Almeida, com barba grisalha e óculos redondos, respondeu: "Culpa é o preço da repressão, Miguel. Mas redenção é o lucro da verdade. Comece perdoando a si mesmo." As sessões viraram rotina, e devagar, Miguel desenterrou memórias enterradas: o primeiro crush aos 15, um colega de turma em Évora com riso contagiante, o pânico ao se casar com Ana, jurando amor eterno apesar do vazio, as noites em que viajava a conferências em Porto só para observar homens em bares discretos, sem nunca tocar. "Eu escolhi o dever sobre o desejo", concluiu ele, e Almeida sorriu: "Escolhas passadas não definem o futuro. Que tal experimentar o desejo agora, com gentileza?" De volta a Lisboa uma semana depois, Miguel encontrou Ana mais serena. Eles jantaram no cais do Sodré, sob as luzes dos arcos, pedindo bacalhau à brás e vinho verde. "Eu falei com uma amiga terapeuta", disse Ana, girando o copo.
Ela disse que casamentos como o nosso sobrevivem se houver honestidade daqui para a frente. Eu quero tentar, Miguel. Não como esposa, mas como parceira de vida. Ele cobriu a mão dela com a sua, e eu quero que você encontre sua felicidade plena. Se isso incluir outra pessoa, eu aplaudirei. Era um pacto novo, frágil mas luminoso, como o nascer do sol sobre o castelo de São Jorge. Enquanto isso, Tomás enfrentava sua própria tormenta. Um convite chegou por e-mail. Uma galeria em Porto queria expor seus murais, mas exigia uma série temática sobre identidade queer na família. Empolgado, ele começou a esboçar, mas o bloqueio veio como uma maré alta. Como pinto que ainda dói? Perguntou a Lucas numa noite de insonia. Eles estavam na cama, o quarto iluminado por velas de citronela contra os mosquitos do verão precoce. Lucas traçou o contorno do rosto de Tomás com o dedo, pintador como ponte, não como abismo. Seu pai, eu, você, somos a travessia. Inspirado, Tomás viajou a Sintra com Lucas, alugando um carro velho que rangia nas curvas das serras. Lá, entre palácios de conto de fadas e neblina mística, ele encontrou a musa, um penhasco onde o vento uivava como lamento de fado. Sentado na grama úmida, esboçou Miguel como uma figura etérea, mãos estendidas para um horizonte de arco-íris, Tomás ao lado como âncora. Isso é nós, disse a Lucas, que fotografava com o celular, capturando a luz filtrada pelas árvores. Mas no retorno, o carro quebrou numa estrada secundária, forçando-os a pernoitar num albergue rústico. Naquela noite, sob lençóis ásperos, eles conversaram sobre o futuro, a adoção, talvez, ou uma casa em Coimbra com jardim para plantar oliveiras. Quero raízes aqui, Tomás. Com você. De volta à capital, o destino tecia outra trama. Miguel recebeu uma carta de um antigo aluno, agora jornalista no Público, professor. Seu depoimento no tribunal inspirou uma série sobre a repressão que era em Portugal. Gostaríamos de entrevistá-lo. Hesitante, ele aceitou, e a conversa com a repórter, uma mulher de cabelos cacheados chamada Sofia, fluiu como vinho tinto. Você é corajoso, Sr. Santos. Muitos na sua posição se calam para sempre. Miguel riu amargamente. Meu filho foi o corajoso. Eu só existi. A entrevista saiu na primeira página, com foto de Miguel olhando para o horizonte do Tejo, legenda, do silêncio à voz, um professor revela sua verdade. As reações foram um furacão, e-mails de apoio de ex-alunos, mensagens homofóbicas anônimas que ele deletava sem ler, e um convite inesperado de João, o arquiteto do grupo de apoio. Vi sua história. Vamos tomar um café. Sem pressão. Miguel topou, o estômago revirando como na primeira aula dada. O café foi no Chiado, numa esplanada com vista para a estátua de Camões. João chegou com um caderno de esboços, desenhos de edifícios modernistas misturados a fachadas mouriscas. Eu projeto espaços para pessoas se sentirem livres, explicou, e Miguel viu neles uma alma gêmea, alguém que construía em vez de esconder. Conversaram horas, sobre livros, ambos amavam Saramago, sobre viagens, João sonhava com o Alentejo, e devagar, sobre dores, a ex-mulher de João, que partira ao saber de sua orientação, deixando com uma filha adolescente relutante. Ser pai gay é navegar em mar revolto, disse João, e Miguel assentiu, pensando em Tomás. Enquanto isso, Tomás enfrentava um conflito interno. Seu ex-namorado da adolescência, Pedro, um fotógrafo de Faro que ele não via há anos, reapareceu nas redes, parabenizando pelo julgamento e sugerindo um reencontro para velhas vezes. Tomás mostrou a mensagem a Lucas, que riu no início, mas depois franziu a testa. Ele quer o quê? Você é meu agora. A insegurança de Lucas, alimentada pelo trauma, explodiu numa discussão acalorada no estúdio. Você ainda sente algo por ele? Eu sou só o substituto pós-trauma. Tomás gritou de volta, você é tudo. Mas o passado não some com um estalar de dedos. A briga terminou com portas batidas, Lucas saindo para caminhar pelo Tejo até o amanhecer. Tomás, sozinho com suas telas, chorou pela primeira vez desde o hospital, questionando se o amor era mesmo invencível. Ligou para Miguel, a voz embargada, pai, e se eu estraguei tudo? Como você aguentou anos fingindo? Miguel, do outro lado da linha, respondeu com a sabedoria recém-adquirida, não finja, filho. Converse. O amor verdadeiro suporta tempestades. Reconciliados ao nascer do sol, Tomás e Lucas prometeram terapia de casal, um compromisso que os uniu mais. E assim, a família Santos tecia sua tapeçaria, fios de dor entrelaçados com esperança, em uma Lisboa que, aos poucos, aprendia a abraçar suas cores. O inverno chegou a Portugal como um manto cinzento, trazendo chuvas que lavavam as ruas de Lisboa mas não os corações feridos.
Miguel, agora navegando as águas incertas da autenticidade, mergulhou em sua nova rotina com a determinação de quem escapa de uma enchente. Pela manhã, aulas na escola onde alunos o olhavam com uma mistura de curiosidade e admiração. Professor, você é tipo um herói agora, disse uma garota de cabelos roxos na pausa do recreio. Ele sorria, humilde, heróis são os que falam quando dói. Eu só segui o exemplo do meu filho. À tarde, encontros com João se tornaram hábito, caminhadas pelo Jardim da Estrela onde folhas outonais dançavam ao vento. João contava histórias de sua infância em Coimbra, filho de um oleiro que moldava barro com mãos firmes, ensinando que toda forma quebrada pode ser refeita mais forte. Miguel compartilhava fragmentos de seu passado, as férias em família no Algarve, onde o mar azul o chamava para segredos que ele ignorava. Eu sempre soube, mas fingi que era só admiração pela beleza, confessou uma vez, e João tocou seu ombro. Beleza é o que nos move, Miguel. Não tema reconhecê-la em si. Ana, por sua vez, florescia em sua independência. Ela se inscreveu em um curso de yoga em Alcântara, encontrando paz nas posturas que alongavam não só o corpo, mas a alma. Seu novo romance com Clara, uma enfermeira brasileira de sorriso radiante, começou devagar, um café após o turno, risadas sobre pacientes excêntricos. Ela me faz sentir vista, Miguel, confidenciou Ana numa ligação. Como você se sente agora, livre para ser você? Ele respondeu com gratidão, invejável, mas feliz por você. Nossos caminhos se bifurcaram, mas o amor raiz permanece. Tomás e Lucas, curando as cicatrizes do ataque, transformaram o trauma em arte. A exposição em Porto foi um sucesso, 10 murais enormes, cada um contando uma história de família que era, pais assumindo, filhos perdoando, amores renascendo. Na abertura, sob as luzes douradas da Galeria Ribeira, Tomás discursou: a arte não cura sozinha, mas ilumina o caminho. Um crítico do Jornal de Notícias escreveu: Santos pinta não paredes, mas pontes. Mas o verdadeiro teste veio quando um grupo de ativistas conservadores protestou do lado de fora, cartazes com Deus abomina o pecado. Lucas, vendo os rostos raivosos, congelou, o pânico subindo como baile. Tomás o puxou para dentro, eles são ecos do passado. Nós somos o futuro. De volta a Lisboa, uma surpresa aguardava, uma carta de Rui, o ex-agressor, agora transferido para uma prisão em Évora. Eu comecei terapia aqui. Seu perdão me deu coragem para falar do meu tio. Obrigado por não me odiar eternamente. Miguel leu para a família ao jantar, o ar tenso. Perdão não apaga o mal, disse Lucas, amargo. Mas pode impedir mais mal, contrapôs Tomás. Ana, sempre a pacificadora, sugeriu, escreva de volta, Miguel. Mostre que a humanidade vence o ódio. A carta de resposta foi um ato de vulnerabilidade. Miguel descreveu sua própria jornada, os medos que o silenciavam, e terminou: que seu grito interno seja ouvido antes que doem outros. Semanas depois, Rui respondeu, revelando que seu tio, o deputado, enfrentava investigação por abusos, um escândalo que abalou o Parlamento, levando a debates sobre proteção a vítimas que era. Você salvou mais do que vidas, escreveu Rui. Salvou minha alma. Mas o equilíbrio familiar foi abalado por uma reviravolta pessoal. João convidou Miguel para um fim de semana em Évora, visitando ruínas romanas e provando queijos locais. Quero que veja minha terra, disse, os olhos brilhando. Miguel aceitou, mas na véspera, Ana ligou em pânico, Clara e eu discutimos. Ela quer exclusividade, mas eu ainda sinto laços com você. O que sou eu? Miguel dirigiu até Alcântara sob garoa, encontrando Ana no parque, bancos molhados de chuva recente. Você é Ana, a mulher que me ensinou lealdade. Não defina-se por rótulos. A.M. é como sentir. A conversa durou horas, curando velhas feridas, e Ana emergiu mais forte, decidindo pausar com Clara para se encontrar consigo. Miguel partiu para Évora com o coração leve, encontrando João à estação de trem, um buquê de flores silvestres na mão. Para o homem que constrói histórias, brincou João. Eles passearam pelas muralhas medievais, mãos roçando casualmente, e numa noite estrelada no Alentejo vizinho, sob um céu infinito, compartilharam o primeiro beijo, suave, hesitante, como o primeiro gole de um vinho envelhecido. Isso é real, murmurou Miguel. João sorriu, mais real que pedra. Tomás, enquanto isso, enfrentava um dilema criativo. Um patrocinador ofereceu fundos para um mural permanente na Praça Luís de Camões, mas com cláusula, nada muito político. É censura disfarçada, indignou-se ele a Lucas, que contra-argumentou, aceite e subverta. Pinta amor que fale por si. Após noites de debate, Tomás optou pelo risco, esboçando casais entrelaçados em poses de heróis lusos, simbolizando que o amor que era é tão épico quanto as descobertas.
O patrocinador recuou, mas um coletivo de artistas quer financiou o projeto, transformando-o em símbolo da resistência. Uma crise maior veio quando Lucas recebeu uma oferta de emprego em São Paulo, editor de arte numa revista LGBTQ+ brasileira. É uma chance de voltar para casa, Tomás. Mas sem você, é vazio. O jovem pintor sentiu o chão sumir. E se eu for com você? Lisboa é linda, mas o mundo é maior. A decisão pairou como nuvem de tormenta, discussões acaloradas misturando amor e medo de mudança. Miguel, consultado, aconselhou: vida é movimento, filho. Mas escolha com o coração, não com o pânico. No fim, eles decidiram ficar, por hora. Portugal nos machucou, mas também nos curou, disse Lucas, selando com um abraço. A família celebrou com um jantar em casa, pratos de cataplana fumegante, risos e quando até tarde. Mas no ar, pairava a promessa de mais capítulos, pois em Lisboa, onde o fado chora e ri, nada é definitivo. A primavera irrompeu em Portugal com fúria florida, jacarandás roxos tingindo as ruas de Lisboa como um manto real. Miguel e João agora compartilhavam um apartamento modesto em Campo de Ourique, um espaço com janelas amplas para o sol e prateleiras de livros que se multiplicavam como ervas daninhas. João, com seu talento para transformar caos em harmonia, pendurou azulejos reciclados nas paredes, cada um contando uma história de resiliência portuguesa. Aqui é nosso castelo, dizia ele, e Miguel, que outrora temera intimidade, agora se aninhava no sofá com um livro, a cabeça no colo do companheiro, sentindo pela primeira vez o luxo da paz. Mas a paz era frágil, testada por ecos do passado. Na escola, um pai conservador retirou o filho da aula de Miguel, alegando influência imprópria. O diretor, solidário, defendeu-o publicamente, mas o incidente reabriu feridas. Eu pensei que a verdade libertaria, não armaria, desabafou Miguel a João numa noite de insonia, o luar filtrando pelas cortinas. João, traçando padrões no peito dele, respondeu: verdade é espada de dois gumes. Usa para cortar o medo, não para se ferir. Ana, reinventando-se, abriu um estúdio de yoga em Belém, atraindo alunas de todas as idades, incluindo algumas que eram buscando equilíbrio emocional. Seu romance com Clara reacendeu, mais maduro agora, com viagens de fim de semana a Nazaré onde surfavam ondas gentis. Eu aprendi que amor não é posse, mas dança, confidenciou ela a Miguel num branche dominical, os dois rindo de memórias antigas como vinho azedo que vira doce. Tomás e Lucas, por sua vez, colhiam frutos de sua arte. O mural na Praça de Camões, inaugurado numa cerimônia lutada, tornou-se ícone turístico, selfies de visitantes globais capturando sua mensagem de união. Mas sucesso trouxe inveja. Um rival artista, invejoso, acusou Tomás de plágio numa postagem viral, alegando que os esboços eram copiados de murais brasileiros. A calúnia se espalhou como fogo em palha seca, e Tomás, ferido, confrontou o homem num evento em Lisboa Factory. Arte é inspiração, não roubo. Você ataca porque não suporta ver que quer prosperar. A briga viralizou, dividindo a comunidade artística, e Tomás duvidou de si pela primeira vez. Lucas o ergueu, sua voz é única porque vem da dor vivida. Ignora os trolls. Com o apoio de Miguel, que escreveu uma carta aberta ao jornal defendendo o filho, a acusação desmoronou, o rival se retratou, admitindo ciúme pessoal. A vitória fortaleceu Tomás, que canalizou a raiva num novo projeto, workshops gratuitos para jovens que eram em centros comunitários de Lisboa e Porto. Uma reviravolta veio de onde menos esperavam. Rui, solto incondicional após bom comportamento, contatou Tomás via rede social. Quero ajudar. Posso voluntariar nos seus workshops. Mostrar que mudança é possível. Cético, Tomás consultou a família. Lucas vetou, ele quase me matou. Miguel, ponderando, disse, perdão é risco, mas exemplo maior. Após deliberação, Tomás aceitou, supervisionado, e a primeira sessão com Rui foi tensa, olhares desviados, silêncios pesados. Mas quando Rui compartilhou sua história de abuso, um menino de 20 anos na sala chorou. Eu passo pelo mesmo com meu pai. O gelo quebrou, e Rui se tornou aliado improvável, sua presença provando que redenção não é conto de fadas, mas trabalho árduo. Enquanto isso, João propôs a Miguel uma aventura, restaurar uma casa abandonada no Alentejo, um projeto que unisse suas paixões, história para Miguel, arquitetura para João. Vamos construir algo nosso, literal e figurado, sugeriu. Miguel hesitou, temendo raízes permanentes após anos de fluidez forçada, mas aceitou, vendo na obra uma metáfora de si. As fins de semana em Évora eram suor e riso, martelando pregos, plantando vinhas, noites ao redor de fogueira contando lendas de mouros. Você me faz querer eternidade, confessou Miguel uma noite, e João beijou sua testa. Eternidade é dia a dia, amor.
Ana enfrentou sua provação quando Clara revelou gravidez, de um ex, um erro de juventude. Eu amo você, mas isso muda tudo, disse Clara, lágrimas nos olhos. Ana, devastada, recorreu à família, um jantar onde Miguel ouviu com empatia, Tomás ofereceu abraços, Lucas desenhou um cartão de suporte. Maternidade não cancela amor, aconselhou Ana, decidindo apoiar Clara como amiga, abrindo espaço para novos horizontes. Talvez eu viaje sozinha pelo Douro, sonhou ela, e todos brindaram à sua coragem. Tomás, inspirado pela resiliência alheia, propôs a Lucas: casemo-nos. Não por lei, mas por nós. Lucas, olhos brilhando, aceitou, planejando uma cerimônia íntima em Sintra, com a família como testemunhas. Mas o planejamento trouxe conflito. Lucas queria elementos brasileiros, samba, feijoada, Tomás portugueses, fado, pastéis. Risadas viraram discussões, e numa noite chuvosa, Lucas explodiu: você minimiza minha cultura porque sou estrangeiro. Tomás, ferido, retrucou: eu amo tudo em você. É medo de não ser perfeito. A reconciliação veio num piquenique no Monsanto, onde confessaram inseguranças, o trauma de Lucas ainda ecoava, o medo de Tomás de falhar como parceiro. Somos equipe, juraram, integrando tradições, um fado com toques de bossa nova. A família, envolvida, transformou o evento num laço maior, Miguel e João como padrinhos, Ana cantando uma serenata improvisada. No Alentejo, o projeto da casa avançava, mas uma descoberta arqueológica, fragmentos romanos no quintal, atrasou tudo, atraindo arqueólogos. Miguel, exultante, guiou as escavações, sentindo-se vivo como nunca. História é lição, o passado molda, mas não aprisiona, refletiu a João. O incidente inspirou um artigo acadêmico, reposicionando Miguel como voz na educação que era. O verão se aproximava, prometendo calor e colheitas, mas também testes, um festival de arte em Faro onde Tomás exporia, com Rui como voluntário, testando limites de perdão. A família Santos, tecida mais forte, enfrentava o horizonte com olhos abertos, sabendo que amor, como Portugal, é terra de contrastes, dor e glória entrelaçadas. O verão de 2026 caiu sobre Portugal como um véu de ouro líquido, o sol escaldante beijando vinhedos e praias, mas testando os laços da família Santos com febre de mudanças. O casamento de Tomás e Lucas, marcado para um sábado de julho em Sintra, prometia ser o ápice de sua jornada, uma celebração de amor conquistado contra ventos adversos. A mansão alugada nas colinas, com vistas para o Palácio da Pena, encheu-se de flores silvestres e lanternas de papel, um altar improvisado sob uma pérgola de era. Miguel, como padrinho, ajudou a decorar, mãos trêmulas de emoção ao pendurar guirlandas. Nunca pensei ver isso, filho. Você me deu um presente. Ana chegou com Clara, agora mãe solteira radiante, o bebê nos braços como um sol em miniatura. Olha só, um novo Santos no horizonte, brincou Ana, e Miguel riu, beijando a testa da criança. João, ao lado, sussurrou: um dia, quem sabe, nós também. A ideia pairava, doce como mel, mas Miguel ainda navegava cautelas, preferindo saborear o presente. A cerimônia começou ao pôr do sol, o céu um tapete de laranja e roxo, Tomás de camisa branca com arco-íris bordado, Lucas de linho claro, olhos castanhos úmidos. Votos trocados em português e português brasileiro, misturando promessas de eterno como o Tejo e paixão como carnaval. Mas o idílio foi interrompido por uma tempestade literal, nuvens negras rolaram das serras, chuva torrencial transformando o gramado em lama. Convidados correram para salões internos, risos misturados em improviso, um fado tocado em violas molhadas, samba dançado em tapetes improvisados. Até o céu chora de felicidade, gracejou Lucas, e Tomás o beijou sob o aguaceiro, selando votos com a água benta da Atlântica. A família, encharcada mas unida, transformou o contratempo em memória indelével. De volta a Lisboa, o Alentejo chamava. A casa restaurada, batizada Refúgio do Sol, estava quase pronta, paredes caiadas, telhado de telhas vermelhas, um estúdio para João e uma biblioteca para Miguel. Mas a descoberta romana atraíra a atenção, o Museu de Évora queria expor os achados, exigindo que Miguel se autorasse um papel. É uma honra, mas e nosso lar? Questionou João. Miguel equilibrou, viajando entre os mundos, sentindo-se renascer como a fênix. Ana, inspirada pelo casamento, propôs a Miguel uma viagem de fechamento, um cruzeiro pelo Douro, revivendo memórias de lua de mel. Não como ex, mas como amigos que se reinventaram, explicou. Ele aceitou, e os dias no Rio foram bálsamo, degustando vinhos em quintas, conversando sobre arrependimentos e alegrias. Você me ensinou paciência, disse Ana, brindando. E você, coragem, retribuiu ele. A viagem selou sua amizade, livre de amarras românticas.
Tomás e Lucas, em lua de mel simbólica em Sagres, onde o mar encontra o céu em fúria, enfrentaram uma provação. Um artigo sensacionalista no Correio da Manhã os rotulou: casal vítima virou celebridade, lucro no sofrimento. A calúnia reabriu o trauma de Lucas, que mergulhou em depressão, questionando: somos peões em um jogo maior. Tomás, furioso, processou o jornal por difamação, ganhando indenização que doou a Abrigos Quier. Nossa história é nossa, não espetáculo, declarou em coletiva, com Lucas ao lado, recuperando força. Rui, agora firme no voluntariado, trouxe uma reviravolta, ele revelara ao tio abusivo, forçando o homem a renunciar ao cargo. O escândalo nacional inspirou uma lei anti-homofobia mais rigorosa, batizada Lei do Grito, em homenagem a Tomás. Rui, em carta, agradeceu: você me mostrou o caminho de volta à humanidade. Tomás, tocado, o convidou para um café, um gesto de ponte, não de esquecimento. Miguel, no Alentejo, propôs a João: vamos adotar. Não uma criança, mas um cachorro, para praticar. Eles resgataram um labrador de pelos dourados chamado Esperança, que correu pela casa como um raio de sol. O animal uniu não só eles, mas visitas familiares, Tomás brincando no jardim, Ana lendo para o cão como se fosse bebê. Família se expande, refletiu Miguel, vendo o ciclo. Mas o outono trouxe sombras, João recebeu diagnóstico de hipertensão, um lembrete de mortalidade. Eu cuido de edifícios eternos, mas o corpo é frágil, brincou ele, mas o medo era real. Miguel, agora o pilar, organizou consultas, caminhadas suaves, cozinhando refeições leves com ervas do jardim. Você me fortalece, disse João, e em noites quietas, seu amor se aprofundava em camadas de cuidado mútuo. Tomás descobriu gravidez em Lucas, não literal, mas uma adoção em vista, um jovem refugiado que era de Moçambique, órfão de família homofóbica. Queremos ser pais, Miguel, anunciaram. O avô em potencial chorou: vocês serão incríveis. A jornada burocrática era árdua, entrevistas, papéis, mas unia a família em apoio. O ano fechava com um jantar de ação de graças improvisado no refúgio, todos reunidos, Ana com Clara e o bebê, Tomás e Lucas com planos de paternidade, Rui como convidado surpresa, compartilhando pão e histórias. Miguel ergueu o copo, pelo grito que ecoa ainda, de Tomás, de todos nós. O brinde selou não um fim, mas um continuum de amor resiliente. O ano de 2027 amanheceu em Portugal com promessas de renovação, o ar de janeiro fresco como uma tela em branco, mas carregado de ecos do passado que demandavam resolução final. Miguel, agora aos 47, olhava para o espelho do banheiro no refúgio do sol e via não rugas de segredo, mas linhas de sabedoria conquistada. João, ao lado, escovando os dentes com um sorriso, comentava: você está mais bonito com essa luz nos olhos. Eles riam, um ritual matinal que ancorava seu amor, agora maduro como o vinho alentejano que provavam nas noites de estrelas. A família se reunia mensalmente, um hábito nascido do caos do julgamento, agora pilar de conexão. Naquele janeiro, em Lisboa, no apartamento de Tomás e Lucas, agora pais de Afonso, o jovem moçambicano de 16 anos adotado após batalhas legais vitoriosas, o tema era legados. Afonso, magro com olhos curiosos e sotaque suave, desenhava enquanto ouvia: meu legado no Brasil era esconderijo. Aqui, é escola de arte. Lucas, orgulhoso, bagunçava seus cabelos: você pinta melhor que eu, garoto. Ana, com Clara e a filha de 1 ano, Sofia, compartilhava novidades: o estúdio de yoga expandira para retreats que era em Trás-os-Montes. Mulheres como eu, encontrando força na quietude, explicava. Miguel, tocado, propôs: vamos todos a um retiro. Uma semana no Douro, reconectando. A ideia uniu-os, e o retiro foi bálsamo, dias de caminhadas por vinhedos nevados, noites de histórias ao redor da lareira. Rui, convidado como família estendida, chegou tímido, mas compartilhou sua nova vida, conselheiro em reabilitação para agressores, tatuagem de arco-íris no pulso como cicatriz de redenção. O grito de Tomás me acordou, admitiu, e Afonso, tocado, esboçou seu retrato. Mas o retiro trouxe confrontos suaves. Afonso questionou Lucas sobre o ataque: você tem medo ainda? Lucas, honesto, respondeu: todo dia um pouco. Mas o amor de Tomás o dissolve. Tomás, vendo o filho adotivo absorver, sentiu o peso da paternidade: somos modelos, amor. Falhamos, mas levantamos. Miguel, observando, confidenciou a João: eu falhei como pai silenciando. Você me ensina a ser melhor avô. De volta ao Alentejo, o refúgio florescia, vinhas dando uvas precoces, o jardim um oásis de lavandas e oliveiras. Miguel publicou o papel sobre os achados romanos, dedicando-o a famílias que desenterram verdades. O livro, autopublicado, vendeu modestamente,
mas tocou leitores, e-mails de homens na casa dos 50, saindo do armário inspirados. Você salvou minha voz, escreveu um de Faro. Miguel chorou, lendo para João, o grito de Tomás reverbera através de mim. Ana e Clara anunciaram noivado, uma cerimônia planejada em Belém, com o Tejo como padrinho. Você aprova o novo capítulo Santos? Perguntou Ana a Miguel. Ele abraçou-a, todos os capítulos são nossos. Tomás, com sua família crescente, ganhou bolsa para mestrado em arte urbana na Universidade de Coimbra, equilibrando aulas com paternidade. Afonso me ensina mais que livros, confessava, e o menino, florescendo, pintava murais em escolas locais sobre a herança africana que era. Uma sombra final pairou quando Rui recaiu, uma discussão em grupo levou a um choque impulsivo, violando condicional. Preso novamente, ele ligou para Tomás: eu estraguei tudo. Diga que sinto muito. Tomás visitou, levando Afonso, uma lição de misericórdia. Recaídas acontecem. Levante, disse o jovem, e Rui, quebrado, prometeu terapia intensiva. O incidente inspirou Tomás a expandir workshops para agressores em potencial, um ciclo virtuoso de cura. João e Miguel, inspirados pelo retiro, casaram-se numa cerimônia privada no refúgio, votos sussurrados sob oliveiras, esperança como anel portador, família virtual via videochamada. Você é meu lar, jurou Miguel, e João, e você, minha luz. A noite terminou em fogueira, fado tocado por um amigo, e quando temas de saudade e esperança. Anos fluíram como o Tejo, Afonso graduou-se em arte, expondo em galerias europeias, Ana e Clara adotaram outra criança, Tomás e Lucas abriram estúdio em Porto, pintando pontes literais e figuradas. Miguel, aposentado cedo, lecionou palestras sobre identidade, seu livro agora em escolas. Rui, livre e reformado, fundou a ONG contra a violência familiar. No entardecer em Sintra, a família reunida no penhasco do grito original, Miguel olhou para Tomás, seu berro no tribunal não salvou só vidas, salvou almas, a minha incluída. Tomás sorriu, abraçando todos, e o amor nos salvou de volta. O sol se pôs, dourando o Atlântico, um ciclo eterno de dor transmutada em luz, em uma Portugal que, devagar, aprendia a amar sem reservas.